Olá, é uma alegria estar com vocês aqui essa tarde. Eu sou Frei Diego Santana, camelita mensageiro do Espírito Santo. Estou aqui com meu irmão. Eu me chamo Frei William, também camelita, mensageiro do Espírito Santo. Nós gostaríamos de falar um pouco da nossa vocação. Então, Frei William, diga pra gente como é que você descobriu, como é que você sentiu, como é que apareceu essa questão da vocação na tua vida. O que você fazia, como é que Deus entrou na sua história e você aceitou? Conta um pouco pra gente. Então, a vocação é um processo, nós sabemos muito bem disso. Mas esse processo se manifesta, Frei Diego, de várias maneiras, diversificadas segundo a história de cada um. E na minha, começou aos 10 anos de idade. Meus pais são de tradição católica, mas não praticantes. Vão à missa quando acham que devem ir, quando querem. Foi com o testemunho de uma prima minha, que estava fazendo catequese, que eu comecei a ir para a igreja. Comecei a fazer catequese dos 10 aos 12 anos, depois fiquei um período de 2 anos, ia nas missas, mas algumas vezes eu faltava, não tinha ainda essa experiência do amor de Deus, mas gostava de estar presente. E diríamos que fez eu me questionar foi quando eu comecei a fazer o crisma, aos 14 anos, com a transição de um sacerdote que era mais idoso e que com a chegada de um sacerdote mais jovem, de 30 anos na época, mudou muito a paróquia. Antes não tinha uma juventude mais presente. E com esse fato de ter uma juventude mais presente pelo trabalho do novo pároco, começou a me atrair mais. Fiz o crisma, era mais ou menos 300, dividido em 2 comunidades. Mas não somente fiz o crisma, mas comecei a me engajar, fazendo um trabalho pastoral, sobretudo na liturgia, depois com um grupo de oração. E isso foi me ajudando a me transformar. No entanto que antes eu ia na igreja só nos domingos, comecei a ir às segundas-feiras, começou a gerar um pouco de conflito na família, porque a mãe sente, às vezes, você sabe muito bem disso, você queria que ficasse ajudando, às vezes não tinha nem o que ajudar. Às vezes era mais para acompanhar nas novelas, outras coisas mais. Mas de pouco aos poucos, com engajamento na liturgia sobretudo, comecei a passar de 1, 2 dias por semana, 3, 4, 5, e nas missas ajudando. Isso foi me atraindo. Testemunho do padre, um grupo de oração, jovens, gostavam de estar no meio deles. E isso suscitou diríamos, um chamado, mas ao qual eu não queria responder. Tinha certo receio de me questionar se eu deveria ser padre ou não. Até então não conhecia a vida religiosa, sempre quis casar, sou filho mais velho de 4 irmãos e uma irmã. Então eu sempre quis me casar, uma família muito, muito grande, porém estudava, trabalhava, pensava em fazer faculdade, até então não tinha algo definido, mas gostava muito de administração. E continuei, mas ao acabar o crisma, eu estava ainda engajado na liturgia, mas algo dizia que eu precisava fazer um tempo vocacional. Já estava sendo acompanhado pelo padre, mas nunca cheguei a dizer que queria fazer um vocacional. Então comecei a ir nos encontros da diocese para ver o que era ser padre secular. E foi então, um mês depois que eu tinha começado a ir, que a irmã de Lourdes ligou para o padre Benivaldo, falando que tinha começado o ramo masculino dos irmãos, aos encontros vocacionais para preparar uma futura fundação. Até então nem sabia o que era isso. Nunca tinha visto religioso, só tinha conhecimento de uma religiosa que era franciscana, que participava na paróquia, mas para mim era indiferente. Mas o que eu procurava era uma resposta. Até então não sabia se eu diria assim, sabia que tinha algo, mas com medo, por ser o mais velho da família e tudo mais, por estar trabalhando e tudo mais, ajudar, eu não queria responder. Então relutei durante 2 anos. Mas chegou um momento que eu tive que assumir isso. E foi um encontro vocacional, primeiro com seculares, não me agradou o estilo de ser, e comecei com os irmãos. Até então, com a nossa fundadora, a gente tinha muitos encontros, uma vez por mês, com a Madre Maria José do Espírito Santo, e com as irmãs. E isso me chamou a atenção, porque correspondia ao que eu esperava. Eu não queria ser simplesmente um padre secular,
onde não teria uma vida fraterna. Queria ser padre, mesmo tendo medo, mesmo ainda não querendo responder, mas com uma espiritualidade, com uma vida fraterna, vivendo com os irmãos. Isso talvez expresse um pouco o fato que eu sempre vivi no meio de muitos irmãos. E também uma espiritualidade que sustentasse, porque já era de renovação e tudo mais, já fazia parte dos grupos de orações. Até mesmo a madre chegou a pregar uma semana com os dons do Espírito Santo na paróquia, tudo isso fazia parte. Mas eu não queria somente isso, porque até então, talvez você tenha feito essa experiência, mas quando a gente faz uma experiência do amor de Deus, com a renovação carismática, chega a um ponto que isso não é suficiente. Você precisa de algo para corresponder a essa realidade, dar uma solidificação na sua vocação. E esse algo eu encontrei no Carmelo. Fiz o acompanhamento durante um ano, queria entrar para a fundação, mas ainda estava no último ano de estudo e trabalhando. Então tinha que acabar o estudo, trabalhar, até porque foi o discernimento que eu fiz junto com o padre, e me engajei logo então em fevereiro do ano seguinte da fundação. E graças a Deus... Você entrou com quantos anos na comunidade? Com 17 anos e meio. 17 anos e meio. 17 anos e meio, mas foi um processo, sobretudo dos 14 aos 17 e meio, de discernimento. Teve algum fato que marcou esse chamado, que você lembra? Onde Deus tenha te tocado, falando, é isso mesmo, tem que ir para o Carmelo, tem que ser carmelita mensageira do Espírito Santo? Você lembra de alguma coisa? As experiências que eu fiz no próprio encontro vocacional, de orações, de momentos fortes com a Madre Maria José do Espírito Santo, e o testemunho do próprio padre. A fraternidade, a convivência, sobretudo a seriedade e a jovialidade que ele manifestava. Isso me chamou a atenção. No entanto, que eu não sou o único a ter saído com a vocação dessa paróquia. Foram vários que saíram tanto para os seculares, como para a vida consagrada, como até as meninas que saíram para as irmãs e outras comunidades. Então foi sobretudo esse encontro com a Eucaristia diária, que se tornou diária aos poucos, e depois na fraternidade, com o padre e com os outros.